Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui no canal. Outra coisinha muito importante, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Teologia Elementar. O nome do autor é Mary Bancroft. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 2,4 centímetros. São 453 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura, editora Batista Regular, copyright 1960 e vindo para o Brasil, primeira edição 2011, certo, meu povo? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o livro, certo? Olha só. Deixa eu ler aqui para vocês terem uma ideia o que diz aqui atrás do livro, certo? Teologia elementar. Muitos líderes evangélicos receberão jubilosos este volume teológico saído da pena do Dr. M.R. Bancroft. Ainda que este novo volume seja um compêndio elementar, é valioso e importante. É realmente lamentável que nos nossos dias não estejam produzindo grandes teólogos. Há negligência nesse significativo campo. A negligência talvez seja devida parcialmente ao fato de que especializar-se no terreno da teologia exige a submissão em uma disciplina mental que não oferece atrativo algum em nossa época de excentricidade e debilidades espirituais. Para que se perceba a necessidade de um reavivamento na teologia, é bastante que se leia, né, as obras teológicas de outras épocas e em seguida se leia alguns dos modernos religiosos. Alguns de nossos ensaístas populares que estão pregando e escrevendo o que consideram sermões, bem poderia dar atenção à obra elementar do professor Bancroft. O Dr. Strong define a teologia como segue: teologia é a ciência de Deus e das revelações entre Deus e o universo. Como algo da teologia, ele apresenta a averiguação dos fatos concernentes a Deus e as revelações entre Deus e o universo, bem como a exibição desses fatos em sua unidade racional, como partes componentes de um sistema formulado e orgânico da verdade. De verdade, né? Aqui vemos a importância e o valor do estudo da teologia. No presente volume, nosso autor teve em mente a necessidade dos alunos de institutos bíblicos e daqueles grandes números de obreiros cristãos que estão a ensinar nas classes de escola dominical. Sem contar o valor do conhecimento adquirido, o estudo deste assunto contribui para o desenvolvimento mental, a habilidade de pensar com clareza e de apresentar a verdade de maneira lógica é o resultado que geralmente se segue ao estudo diligente da teologia. Certo? E aí, abrindo aqui, fiz algumas separações aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem um marca-página. Comprei esse livro foi dia 13 de outubro de 2023 e gastei R$ 61,60. Teologia Elementar, Doutrinária e Conservadora. Ficha catalográfica. Introdução à segunda edição. Prefácio. Aqui tem uns símbolos usados, né? E aí a gente já entra aqui no sumário. Sumário eu vou explicar para vocês o que a gente vai ver aqui geralmente no livro, tá? No capítulo 1 vai falar sobre a doutrina das escrituras, no capítulo 2 a doutrina de Deus, capítulo 3 a doutrina de Jesus Cristo, capítulo 4 a doutrina do Espírito Santo, capítulo 5 a doutrina do homem, capítulo 6 a doutrina do pecado, capítulo 7 a doutrina da salvação, capítulo 8, a doutrina da igreja, capítulo 9, a doutrina dos anjos e capítulo 10, as últimas coisas, certo? E aí já acaba o livro, certo? Aqui tem um texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15,
E aí a gente já entra aqui para o capítulo 1, a doutrina das escrituras, bibliografia. O que a gente vai ver aqui? Aí aqui fala aqui, ó. As Sagradas Escrituras constituem o livro mais notável jamais visto no mundo. São de alta antiguidade, contém um registro de acontecimentos dos mais profundos interesse, a história de sua influência e a história da civilização. Os melhores homens e os melhores sábios têm testemunhado de seu poder como instrumentos de iluminação e santidade, e visto que foram preparados por homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, a fim de revelar o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou. Elas possuem, por isso, os mais fortes direitos à nossa consideração atenciosa e reverente. Quem foi que falou foi Angus Green. Nossa atitude para com as escrituras em si é indeterminada em grande parte os conceitos e as conclusões que tiramos de seus ensinamentos. Se as temos na conta de autoridade plena nos assuntos de que tratam, então suas afirmações positivas constituem para nós a única base da doutrina cristã. E aqui fala a sua canonicidade ou autenticidade, o seu significado. Olha só, as provas do cânon do Antigo Testamento, a aceitação, certo? Olha só como que é por dentro. A leitura não é ruim, é boa, dá para você entender, tá? Vamos ir para a doutrina da teologia, a doutrina de Deus, olha só, teologia. O fato de Deus, se existe ou não, quem foi que falou aqui foi o Emerson aqui lá, se existe ou não uma suprema inteligência pessoal, infinita e eterna, onipotente, onisciente e onipresente, o Criador, sustentador e governador do mundo, imamente em tudo, ainda que transcendendo a tudo, gracioso e misericordioso, o Pai e remidor da humanidade, é sem dúvida o mais profundo problema que possa agitar nossa mente humana. Jazendo à base de todas as crenças religiosas do homem, está ligado não apenas à felicidade temporal e eterna do homem, mas também ao bem-estar e progresso da raça. Quem foi que escreveu aqui foi Itlai. Aí explica aqui, olha, a existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Por conseguinte, nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu, que nega a existência de Deus, nem ao agnóstico declarado, que nega a possibilidade de saber se existe Deus ou não. Também não tem valor ao incrédulo, que já rejeita a revelação de Deus e por isso mesmo o Deus da revelação. O ateu rejeita o conceito de Deus por não ser capaz de descobri-lo no universo material. Deus, porém, sendo espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. Aí aqui, olha, para asseverar categoricamente a não existência de Deus, o homem se vê obrigado a arrogar-se a sabedoria e a onipresença de Deus. Precisa explorar até aos confins do universo para estar certo de que Deus não está ali. Há de interrogar a todas as gerações da humanidade e todas as hierarquias do céu para estar certos de que eles nunca ouviram falar de Deus. Quem foi que escreveu foi Chalmers. Aqui o vocabulário agnóstico se deriva da partícula negativa grega anão e do termo grego gnosko, conhecer, tendo assim o sentido de não conhecer. Foi criado pelo professor Hulux
para expressar a sua própria atitude. Provavelmente foi sugerido pelo homem dado a uma antiga seita, os agnósticos, que pretendiam possuir um conhecimento especial. E aí vai indo, certo? Para você ver, a linguagem não é difícil. É mais tranquilo ler esse livro comparado ao outro que eu cheguei a fazer um review aí para vocês, que eu fiz ao vivo, tá? Indo para o próximo, a gente já vê aqui, olha só, a doutrina de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. Este não pode esquecer-se dele enquanto se lembrar da história, pois a história é a história de Cristo. Omiti-lo seria como omitir da astronomia das estrelas ou da botânica das flores, afirma Bruchel. Seria mais fácil separar todos os raios de luz que atravessam o espaço e deles remover uma das cores primárias do que retirar do mundo o caráter de Jesus. A história da raça, desde a sua concepção, tem sido a história da preparação para a vinda de Cristo. O Antigo Testamento prediz essa vinda através de tipos, símbolos e profecias diretas. A história de seu povo, Israel, é uma história de expectativa, de anseio e de preparação. A pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história humana e gravada nas páginas abertas da Escritura Sagrada, mas também é experimentalmente materializada nas vidas de milhões de crentes e entrelaçadas no tecido de toda a civilização digna desse nome. E aí vai indo. Tá bom, meus queridos? Vamos para o próximo capítulo, que vai falar aqui sobre a doutrina do homem, antropologia, voltada ao homem, certo? Indo mais adiante, a doutrina do pecado. As Sagradas Escrituras põem em relevo dois grandes princípios ou qualidades morais: a santidade e o seu antagonista, o pecado. Pode-se dizer que na esfera moral, o primeiro correspondente ao bem e o segundo ao mal. Todos os demais princípios e qualidades morais podem ser classificados de maneira a se identificar com um desses dois grupos. E por isso mesmo, o pecado, como sua antítese, recebe na Bíblia a atenção ampla e adequada. Aí aqui tem o seu significado negativamente considerado. Não é um acontecimento fortuito ou devido ao acesso, que não envolva culpa por parte dos pecadores. Não é um acidente. Aí aqui Romanos 5:12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Há quem ensine que o pecado é acidental, porém, como temos verificados, o ensino da Bíblia é que o pecado resultou de um ato de desobediência responsável por perdão de Adão. E aqui 2, olha. Não é mera debilidade da criatura pela qual o homem não deve ser responsabilizado ou tido por culpado. Aqui Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui é a explicação. Aos que afirmam que o pecado é apenas uma espécie de debilidade ou fraqueza, pelo que somos muito, infelizmente, porém, de modo algum culpáveis ou condenáveis. Mas essa opinião, tal como a anterior, é contrária à verdade revelada nas Escrituras. E aí vai indo, olha. Aí depois aqui vai falar sobre: não é mera ausência do bem, nem falta de rebelião positiva. Não é simplesmente negação. No quarto, aqui fala assim, olha, não é um bem da infância. Não é um passo para trás. Positivamente considerado, aí depois vai indo, certo? Aí já no
7º capítulo, olha, a doutrina da salvação, soteriologia, tá? É tipo, realmente uma teologia sistemática, só que ela é mais, com mais, né, poucas informações. A doutrina da igreja, que é a eclesiologia, depois a doutrina dos anjos, né, angelologia, tem um monte de coisas aqui. A doutrina das últimas coisas, que já entra a escatologia, a segunda vinda de Cristo, esse assunto tão querido à igreja primitiva, é tão destacado no ensino e na pregação apostólica, nesses nossos dias de pensamento, e aí vai indo. Depois já acaba o livro, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Tem algumas perguntinhas aqui, tá? Lembrando que todo final, eu esqueci de passar isso aqui para vocês. Todo final de capítulo vai ter as perguntas, tá bom? Vai ter muitas perguntas aqui que eu acho interessante vocês também dar uma lidinha e tal. É bom ler as perguntas primeiro, e aí você também consegue ter uma atenção melhor nos pontos importantes. Tá bom, meus queridos? Então esse é mais um livro de review. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste review. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Deus abençoe a todos e tchau!